Fala, galera da segunda séries. Tudo bem com vocês? Tomara que sim, né? Então, hoje, na aula de redação, o nosso assunto é sobre anúncio publicitário, tendo como objetivo da aula que vocês consigam identificar as características e a estrutura dos textos dos anúncios publicitários. É um assunto, galera, que sempre cai. Vocês provavelmente já fizeram atividades, questões a respeito desse assunto. Eu estou aqui para ajudá-los, para que vocês consigam identificar essas estruturas. Quando eu produzo um texto publicitário, uma das primeiras características necessárias é o quê? Persuadir o interlocutor. É muito mais que trazer um convencimento. Eu preciso vender essa ideia, vender um produto, vender até mesmo um conceito. Então, eu tenho que fazer com que o leitor ele parta para o meu ponto de vista, a fim de que tenha as mesmas atitudes que eu, dentro desse conceito. E também eu posso estar incentivando a um comportamento. Teremos alguns exemplos que vocês notarão bastante presença dessa característica. A linguagem ela é bem mista, híbrida, misturada mesmo, porque haverá a presença tanto da linguagem verbal e a não verbal. No caso, são poucas palavras, mas de maneira bem eficiente, bem criativa, para despertar a curiosidade ao leitor. E uma linguagem também não verbal, uma gravura, que vai ser o chamamento também, trazendo uma mensagem através do seu texto. Então, use sempre palavras no verbo imperativo, trazendo uma ordem, um conselho, um pedido, uma advertência. Exemplo, compre, faça, beba. Vocês podem observar no anúncio publicitário da Nike, Just do it, ou seja, apenas faça. Vocês podem observar o verbo aí conjugado no imperativo, faça, né? E o símbolo não precisou de muitas palavras para trazer o seu sentido. Outro detalhe muito importante: a linguagem é simples, dinâmica, acessível ao público-alvo, trazendo uma certa musicalidade. Vocês podem observar que nesse anúncio publicitário, horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Então, nós tivemos aí essa mistura juntamente com o filme Tropa de Elite. Outro exemplo. Compre antes que acabou. O verbo compre se encontra no modo imperativo. O que aconteceu aqui? Não deu nem tempo de você comprar pela quantidade de procura pelo livro. Compre antes que já acabou, gente. Outro exemplo. Save the paper, save the planet. Ou seja, salve o papel, salve o planeta. Vocês podem observar que se mantiver o papel, né, cuidando aí do meio ambiente, tudo mantém verde. E com o tempo que vai desgastando, vai ficando escuro, né? Sem vida, sem a questão do desmatamento e tudo mais. E pode trazer prejuízos ao nosso meio ambiente, à nossa própria vida. Galerinha, o anúncio publicitário, ele visa apresentar ao grande público determinado produto, uma marca ou até mesmo um serviço, com o intuito de que atrair e convencer os consumidores a adquirirem ou aderirem ao que está sendo apresentado. A linguagem desse gênero ela é mista, mesclando elementos verbais com não verbais. Para construir um bom anúncio, é preciso estar atento, além de ter em mente, de modo objetivo, o que está sendo apresentado. A forma de apresentação pode variar a depender da necessidade da marca.
O anúncio publicitário é um gênero textual que tem a função de apresentar determinado produto ou marca para um amplo público, no intuito de atraí-lo a adquirir o objeto ofertado. Por ser um texto curto, mas com presença de caráter argumentativo, esse gênero ele amplia as possibilidades de expressão da língua e mescla o uso de linguagem verbal e não verbal. O anúncio publicitário é o veículo pelo qual as marcas dialogam com um amplo público, apresentando seus produtos e serviços de modo criativo e instigante. A linguagem visual, com a exploração de cores, texturas, contrastes, luz, e a linguagem sonora podem ser exploradas de modo significativo nos textos publicitários. A linguagem verbal, embora tenha uma relevância ao gênero, apresenta diferenças do seu uso mais comum, pois passa a ter um valor mais conotativo, de modo que todas as palavras, bem como a estrutura na qual elas estão organizadas, passam a ser mais simbólicas e expressivas, além de estarem à disposição do conteúdo que se deseja expressar. E os tipos de anúncio publicitário? Eles apresentam subgêneros em sua manifestação no mundo. Essas subdivisões determinam variações na forma como os textos são construídos. A princípio, existem duas grandes categorias nessa diferenciação: os anúncios em texto e imagem e os anúncios em vídeo. Os anúncios em texto e imagem enquadram todos os tipos de textos publicitários, que apresentam uma forma estática, composta por elementos verbais e não verbais. Ou seja, não se referem somente à escrita, mas principalmente à falta de movimento. Nessa categoria enquadram-se outdoor, anúncios em imagem de sites, cartazes e até posts em redes sociais. Os anúncios em vídeo enquadram os textos que apresentam alguma cena ou animação responsável por meio da figuração, representar um estado de espírito, ilustrar uma vantagem, apresentar uma transformação ou explorar circunstâncias do cotidiano, com outra perspectiva, para assim conseguir convencer os consumidores de que aquele produto ou marca é o melhor. Nesse sentido, podem ocorrer diálogos, músicas, danças e outras linguagens artísticas como elementos de linguagem. Quanto às características, o anúncio publicitário se caracteriza em sua estrutura baseado no conteúdo que deseja expressar, ou seja, depender da mensagem decidida, elabora-se uma forma textual com hibridismo de linguagem, capaz de chamar a atenção e convencer os consumidores a adquirirem o produto, serviço. Desse modo, é importante destacar que os textos publicitários apresentam diferentes formas. E, nesse caso, isso é positivo. A publicidade procura trabalhar com o novo, mesmo que se refira a um produto já existente. A tentativa dos textos é apresentar um aspecto diferencial que consiga se destacar e atrair o público. Para ajudar nesse processo, os textos apoiam-se nos mais diversos elementos de linguagem, que são a imagem, vídeo, som, dança, desenho, cores, texturas, para produzir algo novo, significativo e atraente. A importância no poder de convencimento se relaciona com o público-alvo desse gênero textual. Nesse caso, as publicidades se enquadram como textos de massa, ou seja, textos que dialogam com um número grande de pessoas.
em diferentes locais e com diferentes realidades e ideais de mundo. Logo, a imagem precisa acolher essa diversidade de modo eficiente. Em relação à mensagem, o anúncio publicitário busca apresentar valores ideais de alegria, juventude, evolução, crescimento, ou seja, trabalha o conteúdo para expressá-lo como algo positivo, como um degrau mais alto em relação a algo ou alguém. Esse modo de expressar idealiza os conceitos em como devem e podem ser, e em como vai ser, caso se adquira o produto. Por sua linguagem concisa e curta, os textos trabalham a palavra como um recurso de forte poder expressivo. Portanto, fogem de seus usos denotativos e mais comuns e passam a ser um ícone de alguma parte da mensagem. Isso também ocorre com os outros elementos, como as cores, que possuem uma simbologia, bem como a padronização dos corpos, do bom e do mal, do bonito e do feio. E como fazer um anúncio publicitário? O anúncio publicitário, ele sempre apresenta algo a ser vendido ou servido. Desse modo, é importante pensar e escolher o que será apresentado no anúncio e qual a mensagem que se deseja passar com a venda desse produto. Por exemplo, em vez de se escrever "usar esse perfume te deixa atraente", deve-se pensar em um tipo de contexto ou imagem que represente essa mensagem. Pode-se escolher um desenho, uma cena com uma animação para produzir o anúncio. Após essa escolha, deve-se considerar a simbologia das cores, palavras, ambiente, diálogos, som, iluminação ou qualquer outro aspecto que ajude a fortalecer o impacto de seu anúncio e a gerar a sensação desejada nos consumidores. É importante considerar que a publicidade se dirige a um público de massa. Logo, é necessário tomar cuidado com preconceitos linguísticos, estéticos e outros, que podem prejudicar a sua mensagem. Ao excluir parte importante dos consumidores, entretanto, pode-se explorar os seus ideais desejados pelos consumidores, apontando para a eficácia do produto servido. Olhem só alguns exemplos de anúncio publicitário. A seguir, encontram-se alguns exemplos do gênero textual anúncio publicitário. Café da Lu. Você já experimentou o café gelado? Aqui tem. Refrescância e energia. Novidade do verão, compre e ganhe outro. Então, vocês podem estar observando essa divulgação, essas cores, essas palavras, esses verbos, preparando aí os consumidores e aguçando a curiosidade em adquirir ou consumir o produto. Outro exemplo é, inclusive, a campanha publicitária do governo federal de telecomunicações. No caso, está se referindo aos investimentos privados, né? Dizendo o seguinte: governo federal autoriza a redução de taxas de impostos para empresas investirem em redes de banda larga e na expansão da rede móvel. Olha só, esse segundo exemplo, ele trata de um anúncio da SECOM, que é o setor responsável por divulgar os materiais publicitários do governo federal. Nele, recebemos a informação de uma medida do governo que reduz os impostos às empresas que fornecem acesso à internet. Além da informação verbal, o anúncio explora a fotografia, referenciando as torres que permitem o compartilhamento de dados e o próprio céu, que apresenta uma coloração muito expressiva,
podendo evocar sensação de grandeza e expansão. Toda a linguagem visual contribui na produção de sentido do texto verbal, de modo que a mensagem chegue de forma impactante e significativa ao interlocutor. Agora, para vocês analisarem, tá? Esse texto publicitário, esse anúncio, dizendo o seguinte: 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Seara às mulheres que são tudo de bom. Então, qual a mensagem principal? Está homenageando as mulheres, porém as mulheres que fazem parte, né, que consomem, que tem algo a ver ao grupo Seara. E colocou aí de referência a apresentadora Fátima Bernardes. Outro exemplo, galera. Observem bastante aí as gravuras e a mensagem, principalmente a questão de pontuação e tudo mais. Os verbos no imperativo, olha. Use saia. Saia de dia, saia de noite. Saia de si. Aí, no caso, a gente pode analisar a questão da saia, vestimenta, e também saia do verbo sair. Não se reprima, pense light. É um anúncio publicitário da empresa Batavo. E é isso aí. Até a próxima aula. Cuidem-se, usem máscara e até breve. Até a próxima.